A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos continuar no livro do profeta Malaquias. Hoje nós estaremos estudando capítulo 2, do versículo 17, capítulo 3, do 1 ao 6. É uma leitura curta, mas bem importante, bem interessante. Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Acho que eu vou fazer diferente hoje. Ao invés de lermos tudo e depois voltarmos, essas motinhas perturbam, né? Vamos versículo por versículo. Não sei como será, espero que seja bom assim. Versículo 17 do capítulo 2. Essa expressão aqui nós já vimos em outros versículos. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 17: Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Até aqui. Meus irmãos, o profeta Malaquias, ele continua falando dessa forma com o povo, não é? Malaquias está flagrando uma situação muito triste nesse estágio aqui do povo de Deus. Então ele está declarando uma verdade: vocês cansam ao Senhor, vocês enfadam ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que nós estamos enfadando o Senhor? Malaquias, então, ele diz: essa motinha perturba. Repreende, Senhor, esse motoqueiro aí. Em que? Irmãos, atentem para esta frase. Olha só, o povo repetia isso diante de Deus. Olha só, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. Vocês podem imaginar o significado dessa expressão quando dita pelo povo diretamente a Deus? O povo está dizendo que Deus, Ele não atenta para os bons, Ele atenta para os maus, não é? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Isso aqui eu vejo como uma completa ofensa a Deus. É questionar, irmãos, a justiça de Deus, é questionar o amor de Deus, é questionar a onisciência de Deus, é questionar o caráter de Deus. O povo estava dizendo que Deus adulava, passava a mão na cabeça dos maus e se agradava dos maus. Então, é uma atitude imoral
não é? Da parte do povo. E Malaquias então está usando essa frase do povo para dizer: vocês estão enfadando Deus com aquilo que vocês dizem, com aquilo que vocês expressam. Vocês estão ferindo o caráter de Deus. Aí é como se o povo dizia: como assim? Aí Malaquias diz: quando vocês acham que é isso que acontece, que Deus passa a mão na cabeça dos maus, é dos maus que Deus se agrada, vocês acham que Deus concorda com isso? Deus se alegra com vocês? Pelo contrário, não é? A visão de vocês está completamente deturpada. Eu entendo assim, não é? E ainda dizem para Deus: Deus, onde está o teu senso de justiça? Que é o final do versículo 17. Além do Senhor gostar dos maus, de passar a mão na cabeça deles, onde está a tua justiça? Então é questionar o caráter de Deus, não é? Oi? É uma afronta a Deus, não é isso? Então, o versículo termina com uma pergunta. Qual é a pergunta que está no texto aí? Onde está? Olha lá. Onde está o Deus da justiça? Capítulo 2 termina com essa pergunta. Eu fico imaginando, irmãos, semelhantemente, esse jeito de questionar Deus, aconteceu com Jó também. Jó entrou numa fase de questionamentos diante de Deus, não é? E eu diria que com uma certa razão, porque Jó não sabia o que estava acontecendo, não é? Quando Deus disse para Satanás: olha, você pode fazer certas coisas, só não mexe, não toca na vida dele, não é? Jó não sabia. Então os amigos de Jó chegaram para ele e disseram: você fez alguma coisa errada, não é? Você aprontou, você está escondendo alguma coisa, algum pecado não confessado, por isso que essas coisas estão acontecendo com você. E Jó então ouvia tudo isso e dizia: mas como? Em que eu pequei? Digam para mim onde que eu estou errado. E os amigos, né? Não, porque se você fizesse o que é certo, nada disso estaria acontecendo com você. Afinal de contas, você é um homem que teme a Deus, né? Você é alguém que anda na lei, na linha, e então alguma coisa está errada com você, Jó. E Jó entrou em parafuso. Como é que pode ser? Eu intercedo pelos meus filhos, eu cuido bem da minha casa, eu fui abençoado, não é, com os bens materiais. Quando eu julgo, quando eu sou procurado para aconselhar alguém, eu sempre faço de maneira correta. Em que eu tenho pecado? Então chegou uma fase que ele entra em parafuso, ele começa a questionar a Deus. E Deus chama ele para uma conversa: Jó, chega aí, senta aí, vamos conversar. E nessa conversa que Deus teve com Jó, o Jó começou a entender certas coisas que ele não deveria questionar, embora a Bíblia diga que Jó não pecou nesses questionamentos, não é? Então eu fico imaginando, para uma mente limitada como a nossa, certas coisas que acontecem, parece que não batem, né? A conta não fecha. Então,
Isso que o Tiago falou inicialmente, embora não saibamos o que acontece, o que vai acontecer daqui a pouco, confiar em Deus é uma coisa necessária, não é? E nessa conversa que Jó teve com Deus, ele aprendeu muitas coisas, ele percebeu que não adianta ficar viajando, procurando respostas. Ele entendeu isso. No final do livro ele diz: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Eu estou entendendo certas coisas que eu não estava entendendo. Então esse processo foi um processo meio que demorado, mas ele aprendeu, não é? Então, aqui a gente vê um questionamento de um povo que estava corrompido no seu coração. Só relembrando que o profeta Malaquias está questionando e pondo o dedo na ferida a liderança do povo. Os sacerdotes, principalmente, estavam lidando com a coisa sagrada de maneira completamente distorcida. Nós já vimos isso no primeiro capítulo e no segundo também, não é? Então, é isso. Eles querem saber onde está o Deus do juízo. Bom, essa pergunta, por trás dela, irmãos, não é... Pensa bem, um povo que passou por tudo o que passou, agora está na sua terra novamente, né? Porque eles recentemente chegaram da Babilônia e começaram a restaurar as suas cidades, suas casas. Houve a restauração do templo que foi queimado, destruído por Nabucodonosor. Agora eles estão novamente reconstruindo a vida, tal. E eles parece que não estão vendo Deus nisso, eles estão insatisfeitos, não é? Então vem essa pergunta: onde está o Deus do juízo? Por trás dessa pergunta, o que vocês acham que acontece? Com temor, com certo. Sim. É como aquela frase assim, né? Se você me amasse mesmo, é como se o povo dissesse para Deus assim: se o Senhor nos amasse mesmo, a gente não estaria nessa situação. Então, é pôr em dúvida, né? É questionar a condução de Deus na história, não é? Então, irmãos, completamente. Sim. Aliás, é uma demonstração de independência.
Eu não estou nem aí. Cadê o Deus do juízo? Olha lá, o mal, aqui, o cara que é mal prospera, Deus está abençoando ele, e nós? Né? É uma coisa assim. Então, irmãos, guarde essa pergunta. Eles estão fazendo essa pergunta: onde está o Deus do juízo? Aí começamos o capítulo 3. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, agora aqui, irmãos, não é mais uma declaração da depravação espiritual, não é? Da liderança e do povo também. Agora é uma palavra profética. Então vocês querem saber onde está o Deus do juízo? O Senhor responde: eis que eu envio o meu anjo. E essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra profética a respeito do João Batista. Só lembrando que entre Malaquias e a chegada de João Batista e de Jesus, foi um período de quantos anos? 400 anos. Lembrando também que nesses 400 anos, não houve uma palavra profética. Nós não temos conhecimento de algum profeta que se levantou aqui em nome do Senhor para falar ao povo. Então, há um silêncio, não é? Aquela página branca entre o Antigo e o Novo Testamento, ela está ali para lembrar a gente, um silêncio profético. Então, essa aqui foi a última profecia, não é? Que aconteceu. Malaquias: eis que eu envio o meu anjo. Esta palavra anjo, irmãos, significa mensageiro. É a palavra hebraica, malak, que significa mensageiro, não é? Lembra, João? A gente até estava comentando sobre isso, não é? O João, acho que lá na casa do pastor Zé Maria, né? Então, esta palavra aqui: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Olha, isso, irmãos, é uma profecia que se cumpriu com a vida, o ministério de João Batista, porque ele veio, aliás, ele surgiu no deserto, preparando o caminho para a de Jesus, não é? É interessante porque nesse mesmo versículo tem um outro anjo aí, vocês viram? O anjo do concerto. Então, olha só, o Senhor está dizendo: eu envio o meu anjo, o meu mensageiro, que preparará o caminho, não é? E de repente virá ao seu templo o Senhor. O Senhor. Então, esse texto se destina à chegada de João Batista e à chegada de Jesus. Olha que interessante, irmãos, é que Jesus, ele não frequentou Jerusalém. O ministério praticamente todo de Jesus foi lá em Nazaré, Betsaida, Cafarnaum, na Galileia, em outras regiões. Só no final do seu ministério que Jesus vai para Jerusalém, onde ele deveria ser crucificado. Mas quando ele vai para Jerusalém, qual é o lugar que ele entra? Vocês se lembram disso?
ele vai para o templo. E o que acontece lá? Quando ele entra no templo, ele vê os animais sendo vendidos lá dentro, o comércio rolando solto dentro do templo. Ele vê os cambistas, que eram sacerdotes que mexiam com o dinheiro, a troca de dinheiro, para que houvesse a compra de animais no templo, para os sacrifícios e outras coisas também. Quando Jesus entra no templo, cumprindo essa profecia aqui, virá o seu templo o Senhor, não é? Jesus fica muito irado, e aí então ele levanta as mesas dos cambistas, pega um chicote, né? E saiam daqui, vocês transformaram a casa do meu pai numa casa de salteadores, num covil de ladrões. Então, olha só, irmãos, esta profecia de Malaquias tem a ver, então, com uma atitude de Jesus. Qual foi a pergunta no versículo 17? Onde está o juízo? Agora aqui, com a chegada de Jesus, Jesus entra no templo e começa a demonstrar não um juízo total, o juízo final, mas o início de uma ação divina. Jesus, ele julga lá no templo em Jerusalém. Ele começa ali. Ele questiona o trabalho dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Para vocês terem uma ideia, os sumos sacerdotes, na época de Jesus, que foi Anás e Caifás, eles estavam exercendo um sacerdócio baseado eu diria assim, no favor de Roma. Eles eram ricos, eles eram poderosos e tinham a cobertura de Roma, porque o sumo sacerdócio se submetia às ordens de Roma. Roma não intervinha, não mexia na questão sacerdotal, enquanto os sacerdotes estivessem submissos a Roma. Então Anás, Caifás, vocês lembram que Jesus foi levado a Pilatos por pedido de Caifás, se não me falha a memória. Não, vamos levar até ele. Aí Pilatos levou até Herodes, não é? E aí voltou para ser crucificado. Pilatos lava as mãos e Jesus vai para a cruz. Então, era uma associação, né? O sacerdócio estava ligado politicamente a Roma, não é? Tinha suas vantagens, eles eram considerados, não é? Eram famosos também, mas aqui, então Jesus entra no templo, não é? E cumpre a profecia de Malaquias 3. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. É isso que a gente vê aqui mesmo em Malaquias, um povo que deseja, um povo que busca a presença do Senhor. Não é. Por que está assim, será aqui? O que vocês acham disso? Há uma contradição aí ou não? Capítulo 2 detona. Aí vem o 3 dizendo: vocês que buscam
não é? Vocês que desejam, olha lá, o Senhor virá de repente, não é? E Ele virá ao seu templo. O anjo do concerto, aqui, irmãos, é justamente, aliás, a palavra anjo está novamente aqui. O anjo do concerto se refere a Jesus, aquele que veio realizar um novo tempo, a nova aliança, um novo concerto, não é? E Jesus começa aqui em Jerusalém. Então, chegaria um tempo em que Deus exerceria juízo, não de forma completa, total, mas como se fosse um início, para que houvesse um novo concerto, uma nova aliança. Foi necessário anular a antiga aliança. Vocês concordam? Não pode ter duas alianças ao mesmo tempo. Com a chegada de Jesus, um novo concerto é estabelecido, não é? Então, o que acontece? Quando Jesus, na ceia, diz, isto é o meu corpo, e este é o sangue da nova aliança, significa que o velho concerto foi deixado para trás, não é? Se tornou obsoleto. Isso é tão interessante, irmãos, que na época de Jesus, Roma dominava Israel, e espiritualmente falando, no ano 70, ou seja, quase 40 anos depois da morte de Jesus, houve a destruição do templo, não é? Por que aconteceu essa destruição do templo? Tudo o que acontecia nele parou. Não teve mais sumo sacerdote, não teve mais sacerdotes, os sacrifícios pararam, as ofertas não foram mais levadas para o templo, acabou. É bem interessante essa fase aqui, não é? Então, parece que até a destruição de Jerusalém foi uma maneira de Deus também exercer juízo, porque quando vem Jesus, não é? Esse versículo que a gente acabou lendo aqui, irmãos, parece uma ironia. É como se Deus falasse assim: olha, eu vou enviar o meu anjo e ele preparará o caminho para o anjo do concerto que virá a Jerusalém, não é? E ele virá. Vocês não estão buscando ele? É como se o profeta aqui, ou a profecia, falasse num tom irônico. Então vocês estão querendo que o juiz apareça? Ele virá. Mas aconteceu outra coisa. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, Deus exerce, de certa maneira, um pouco do seu juízo com a chegada de Jesus. Não é? Juízo como? Jesus declarando que o serviço sacerdotal, os fariseus, aqueles grupos lá, não serviam a Deus de coração, continuavam sendo os mesmos, da época de Malaquias, inclusive, não é? Então, gente totalmente afastada do Senhor, né? Inclinada para um outro lado. Agora, ao mesmo tempo, irmãos, esse versículo, ele pode nos levar para um remanescente. Sempre na história de Israel, houve um remanescente que servia ao Senhor,
que continuava obedecendo ao Senhor, não é? Uma parte do povo. Lembra aquela história de Elias, quando ele vai para a caverna, não é? E ele está cansado, sendo perseguido pelo rei Acabe e sua digníssima esposa Jezabel, indigníssima esposa Jezabel. Ele teve aquele encontro com Deus lá, e ele começou a rasgar o coração, dizendo: Senhor, eu fui o único que sobrou. Aí Deus repreende ele, dizendo: o que você está dizendo, Elias? Você, o único? Eu tenho em Israel 7.000 pessoas que não se dobraram, não dobraram os joelhos para Baal. Então, pode ser que a profecia, ela se refira também a um grupo de pessoas que permaneceram fiéis durante esse período aqui. Por isso que nós vamos ver no final da nossa leitura a expressão de Deus assim: sabe por que vocês não são consumidos por mim? Porque eu não mudo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, apesar do povo ser assim, Deus permanece fiel ao que Ele mesmo prometeu. Dentro da aliança que Ele fez com o seu povo, Ele permanece fiel. Por isso, eles não são consumidos, porque Deus não muda a sua palavra, não é? Então, tudo isso está aqui no texto. Bom, versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Essa pergunta tem a ver com a pergunta do povo lá no último versículo do capítulo 2. Então vocês querem que o justo juiz venha, que ele apareça? Irmãos, imagina a cabeça desse povo. Se Deus viesse, né? Olha a pergunta aqui: onde está o Deus do juízo? Se Deus exercesse o seu juízo com este povo aqui, o que restaria? Então, o povo entra num raciocínio completamente fora, né, do bom senso. Então, vocês querem o Deus do juízo? Vocês querem que a minha justiça se manifeste? Né? Então, o versículo 2 responde: quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Agora, aqui, irmãos, a profecia, ela fica um pouco mais abrangente, tem a ver com a vinda de Jesus, com o ministério de Jesus, com o propósito de Jesus. Se Jesus inaugura um novo tempo, um novo concerto, já não é só com o povo de Israel, agora é com a gente, é com os gentios que foram incorporados no reino de Deus, não é? Neste tempo que nós chamamos o tempo da graça. Então, certamente Deus vai exercer juízo completo, final, lá no futuro, não é? Mas, por outro lado, Deus já começou a exercer juízo desde a chegada de Jesus, que a gente não se esqueça disso, não é? Esse versículo aponta também mais para o futuro, quando Jesus voltará
Não tem a ver com a primeira vinda. Jesus veio, ok. Agora ele voltará, ele retornará como juiz também, não é? E a pergunta que o profeta deixa aqui é: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o ourives, o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros. Aqui, irmãos, olha só, este exemplo, né, o fogo do ourives. O que significa isso? O ourives é aquele que trabalha com ouro e com a prata. E há um processo de purificação, não é, desses materiais. Qual que é o processo? O ouro ou a prata são submetidos ao fogo, e a ideia aqui, olha que coisa interessante, nesse processo de quentura, as impurezas são chamadas de escória. As impurezas, por causa da ação do fogo, elas sobem. Então o ourives, ele vai e tira essa sujeira, até que o ouro ou a prata fiquem totalmente puros, não é? Até deixa eu ver aqui se eu anotei. Diz assim que o ourives, ele não assim considerava o término do seu trabalho até que a sua imagem ficasse perfeitamente refletida ali, sua imagem perfeita, porque às vezes a escória não deixava a imagem do rosto dele ficar perfeita, e ele ia tirando as impurezas até que aquele material refletia a imagem perfeita. Aí o ourives se dava por satisfeito. Isso tem uma aplicação espiritual, não é? Quando fala aqui da manifestação do juízo de Deus, irmãos, não é para exterminar o seu povo, ou até com relação à igreja, não é? Porque nós somos também purificados pelo fogo do ourives. Certas provações, certas questões ruins da vida nos aparecem, e falando espiritualmente, não é? Essas provações, essas quenturas, essas fases ruins de passar, elas podem ser consideradas como o fogo purificador do Senhor, porque o Senhor quer, não é? O próprio Senhor Jesus quer que o seu rosto, não é, se veja em nós. Não é interessante isso? Não é? O sabão dos lavandeiros, o que significa isso? Não é? Eu até fui atrás. O sabão, o que é? É uma substância alcalina natural, na época, né? Feito com cinzas vegetais ou minerais para branqueamento de roupas. Então, esse processo, não é, de lavagem também acontece conosco. A lavagem pela palavra. O Espírito Santo exerce essa função em nós, de nos lavar pela palavra. Paulo também menciona isso, que lá em Romanos, como diz Romanos 12, versículo 2, o início: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso senão uma lavagem que o Espírito Santo provoca em nós?
Pronto, não é isso? Então, essa manifestação do Senhor Jesus, ela acontece porque Ele nos prepara, Ele prepara um povo, e o próprio Paulo também diz que Jesus exerce esse trabalho em nós, para nos apresentar a Deus de forma irrepreensível, imaculada, perfeita. É o que Paulo fala também aos Efésios, dizendo que há um preparo, a noiva, ela é lavada, para que seja apresentada a Deus, irrepreensível, bonita, sem mancha, sem ruga, não é? Então, é isso que a profecia nos apresenta. Então, versículo 3: e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Irmãos, essa profecia não se cumpriu integralmente na chegada de Jesus, não é? Embora ele exerça esse papel de purificador, de lavador, de refinador, não é? Inclusive essa expressão aqui, os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Sim, mas o que eles são? Sacerdotes. Sacerdotes. Então, hoje, por exemplo, nós não somos mais filhos de Levi, nem pela fé. Pela fé nós somos filhos de Abraão, mas os levitas hoje são o sacerdócio real. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso, não é? Se lembra, José, desse versículo? Nós somos uma nação santa, geração eleita, povo santo, adquirido, sacerdócio real, não é? Então, de certa forma, irmãos, essa profecia nos alcança como igreja também, porque haverá um tempo em que nós seremos refinados, purificados, lavados, santificados, para que apresentemos ao Senhor ofertas em justiça. Esse é o desejo de Deus, não é? Então, essa profecia nos toca também. Não tem a ver só com lá os levitas antigos, né, os sacerdotes antigos. Não, ela serve para nós também. Versículo 4: e a oferta de Judá e Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, né, o trabalhador, e pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Parece que isso aí se aplica mais ao final dos tempos, onde Deus exercerá juízo, e entre nós, né, e dentro de uma aliança também que Deus tem com Israel, vai chegar um tempo em que eles vão entender o que Deus quer deles, vão entender quem é Jesus, o Messias prometido, e vão se dobrar diante de Deus, e Deus extirpará do meio do povão essa lista aqui de pecadores, feiticeiros, não é? Os adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam o trabalhador, exploram, não é? Pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem. Isso aí está apontando lá para o futuro.
E aí, irmãos, a gente pode vislumbrar a nova Jerusalém, não é? Porque é o que Deus tem para nós, uma vida sem essas discrepâncias, esses pecados, onde Deus enxugará dos olhos daqueles que o temem e sofreram toda lágrima. Lá não haverá mais o templo, porque o templo será o próprio Senhor, não é? E aí será um desfecho maravilhoso. É para lá que nós devemos ir, não é isso? Versículo 6: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, irmãos, na vinda do Senhor Jesus, a purificação será completa, o julgamento será universal e definitivo, a adoração em justiça será realidade eterna e perfeita lá na Nova Jerusalém, onde não há templo, inclusive. Quem pode abrir a Bíblia ali? Apocalipse 21, versículo 22. Pode ler. Apocalipse 21, versículo 22. Aí, olha que texto maravilhoso, né, irmãos? Então, concluindo, irmãos, olha só, em Cristo, agora já é uma aplicação para a gente, não é? Como podemos aplicar esse texto a nós? Há um desejo no coração de Deus de que nós entendamos o propósito da vinda de Jesus. Jesus veio, Ele inaugurou, como eu já disse, um novo tempo, uma nova aliança, agora é uma nova fase, e Jesus se encarnou, se fez homem, habitou entre nós, para que nós entendêssemos, irmãos, que o templo físico já não tem mais importância. Agora nós somos, em Cristo, somos o templo do Espírito Santo, não é? E Cristo tabernaculou em nós, vive em nós, não é? Isso faz uma diferença. Agora tudo é em Cristo, já não é baseado no velho sistema sacerdotal. Agora nós temos um sumo sacerdote novo, que intercede por nós, que está à direita do Pai, exercendo o seu papel magistralmente, não é? Então, em Cristo, olha que coisa interessante, a imutabilidade de Deus se torna o nosso refúgio. Ou seja, porque Deus não muda,
nós não somos consumidos. Essa é uma palavra, irmãos, de fé. Nós somos corrigidos por Deus. Quando errarmos, nós temos um refúgio em Cristo. Não é isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o nosso refúgio. E isso é para sempre, irmãos. Nós temos este direito conquistado por Jesus, assim, ao nosso favor. Então, se em algum momento nos esfriarmos, formos tentados a sair fora da mão de Deus, vamos lembrar disso. Cristo, de certa maneira, é a imutabilidade de Deus presente na nossa vida. Porque Deus não muda, não é? Nós não somos consumidos. Hoje, continua, Deus não mudou e nós não somos consumidos por causa da graça. Nos refugiamos em Cristo. Diga, Éder. A garantia da graça de Deus. Não é? Não tem desculpa para viver longe de Deus, ficar chateadinho, tristinha. Onde está Deus? Que nunca caiamos nesse pecado, irmãos. Nunca. Nós seríamos injustos, desleais para com Deus, se a gente fizesse o que aquele povo estava fazendo. Não é? Hoje nós temos conosco um Deus bem presente, e é nele que nos refugiamos, certo? Uma segunda coisa, nossa segurança não está na nossa fidelidade, que isso fique bem claro. A gente não é guardado e protegido porque nós somos fiéis, de maneira nenhuma, não é? Nossa segurança não está na nossa fidelidade, mas na fidelidade de Deus. Sim. Não é? Então, felizes os que confiam no Senhor, se refugiam no Senhor, não é? Então a nossa segurança não está na nossa fidelidade, na nossa bondade, no nosso jeitinho tão bonitinho de ser. Não, a nossa segurança está na fidelidade de Deus, não é? E uma última coisa que eu queria deixar aqui: em Cristo, o julgamento que merecíamos foi consumido por Ele na cruz. Forte isso, hein? Ou seja, a aplicação da justiça que estava destinada a nós pecadores foi consumida por Jesus na cruz. Ou seja, nos livramos da ira do juízo de Deus, por causa da intermediação do nosso Senhor Jesus. Não é? Então, meus irmãos, que a gente, eu até sugiro que nós leiamos novamente o capítulo 3 até aqui, continua na semana que vem, se Deus quiser, mas que a gente possa entender espiritualmente o que essa profecia, essas verdades, tem a ver conosco aqui. E a gente vê essa profecia refletida em outros textos, não é? O conselho do apóstolo Pedro: meus irmãos, vamos ser santos, porque está escrito, vocês devem ser santos, como Deus é santo. Está aqui.
tem a ver, está relacionado a essa profecia. Um desejo, né? A canção que nós cantamos aqui, eu quero ser o que tu queres, queres de mim. Quero ser para ti o que queres de mim, não é? Então, vamos ficar firmes, irmãos, firmes na fé, sabendo que o que Deus prometeu, o que foi profetizado nesse texto aqui, embora não tenha a realização de toda a profecia com a chegada de Jesus, é certo que toda profecia se cumprirá, se realizará, não é? Isso tem a ver com o passado, tem a ver com o nosso presente e tem a ver com o nosso futuro também. Que nós nos apliquemos mais e mais à palavra do Senhor. Amém? Então eu termino aqui essa parte. Aqueles que nos assistem, que Deus abençoe vocês também. Que essa palavra sirva de alguma forma na edificação, não é, da nossa vida, do nosso caráter, não é, que nos leve a termos uma vida mais santa, mais ativa, não é, porque Deus merece o melhor que possamos dar e o que podemos dar também. Meus irmãos, eu gostaria de ter um pedido de oração. A Cris me passou agora à noite. Nós já oramos por essa moça. Lembra que a gente pediu por uma moça amiga da Bia?